Em gêneros consolidados como o terror, como a comédia romântica, ficção científica, é muito difícil fazer um filme que realmente consiga trazer coisa nova. Mesmo sabendo que nem todo filme tem obrigação de inovar, de revolucionar o gênero, é difícil pegar os elementos comuns de determinado gênero e dar uma pitada, um ar, um sopro de novidade. E isso, quando algum filme consegue fazer, pode diferenciá-lo, pode transformar esse filme num filme especial, num filme eficiente. E é justamente isso que um filme chamado Upgrade consegue fazer. Qualquer filme que já lidou com a questão de robôs, com a questão de androides, eu tenho vídeo aqui sobre Blade Runner, tem desde 2001 Odisseia no Espaço, praticamente qualquer filme mesmo que lida com esse tema, tem que chegar no momento de lidar com a questão do androide que começa a se desenvolver tanto que ele começa a ter vontades próprias e ele se rebela contra o seu criador, que inclusive quem está assistindo a série Westworld, é isso que virou o tema principal, que é o tema principal da série. E o Upgrade, que se passa num futuro distópico bem próximo ao nosso, porque a gente vê ali, né, tecnologia diferente, mas ao mesmo tempo é um mundo parecido com o nosso, trabalha com a questão do Android, mas de uma maneira diferente, que é: e se o Android estivesse dentro da gente? Né? E se você tivesse uma máquina dentro de você que pensa por si só, que inclusive consegue conversar com você, tem uma voz, você consegue ouvir, bater papo com ela, e ela é submetida a você ou submetida ao seu desenvolvedor até certo ponto, e ela também começa a desenvolver poder de decisão, livre-arbítrio. Como seria? Como seria um corpo humano ser disputado pela vontade do cérebro humano e também pela máquina que a possui? E só essa pergunta, só essa questão, já gera conflitos que são intrigantes, conflitos que são interessantes, intelectualmente falando, e o filme consegue transitar bem entre essa questão que você fica, né, realmente pensando e refletindo com a ação, porque é um filme também que, a partir da sua segunda metade principalmente, investe na ação, e é uma ação muito eficiente, porque o diretor do filme consegue resolver junto com a sua equipe muita coisa na câmera, muita coisa com efeitos práticos e muito simples mesmo. Por exemplo, viradas, né, rápidas assim, né? Sabe quando dá aqueles virada de ângulo o tempo todo durante a ação? Ou então, inclusive, esse tipo de trabalho de câmera que ele faz junto com o diretor de fotografia serve também para contar a história. Por exemplo, a partir do momento que o protagonista começa a andar com o auxílio da máquina, movido pela máquina, o diretor usa uma Steadicam, que é aquela câmera que segue o personagem, fazendo movimentos como se fosse de câmera na mão, mas com certa estabilidade, né? Que é mais ou menos o que esses estabilizadores hoje em dia de GoPro, por exemplo, fazem. Então a gente vê o protagonista, né, de trás e com um movimento como se estivéssemos o seguindo. E isso é nada mais, nada menos que o filme mostrando já que tem uma presença a mais acompanhando o protagonista. O design de produção, a construção dos cenários é realmente impressionante, principalmente porque o filme consegue, como eu falei, de maneira simples, fazer aquele universo parecer um universo humano, orgânico e ao mesmo tempo tecnológico, ao mesmo tempo futurista. Então o híbrido que é o quarto do protagonista, né, que tem pedras e tem uma parede mais rústica, mas ao mesmo tempo tem umas telas de LED, tem alguns neons fazendo formas geométricas ali no fundo, que é realmente determinante para a gente ter essa sensação de futurismo, high-tech. Ou então mesmo no momento em que ele está sofrendo a cirurgia e ele está dentro de um globo no qual mesmo os médicos que estão ali dentro operando estejam vestindo roupas, né, de médicos mesmo que a gente conhece. Ou seja, o filme traz você para um realismo até brutal, porque é um filme que tem sangue, é um filme que mostra as consequências das ações dos personagens, da agressividade dos personagens de uma maneira muito gráfica. Mas aquele globo, cada gomo dele, né, como se fosse uma bola de futebol, alguns gomos mostram realmente o que está acontecendo, são vazados, e outros mostram como se fosse um raio-x do esqueleto do personagem, como se estivesse conseguindo enxergar o personagem por dentro, que é realmente uma trucagem boba, simples, não tem nem efeito milagroso, nada, mas é uma ideia, são ideias que a equipe usa para realmente mostrar que aquele universo tem tecnologia que a gente não tem e para dar um ar de desconforto também, porque a tecnologia no filme é uma tecnologia que acaba se rebelando, como eu falei, contra o homem. E que faz esse homem se sentir sempre observado, sempre oprimido, sempre seguido. E a gente sente isso, claro, pela fotografia, que é uma fotografia
fotografia escura, mas também por essas decisões dos realizadores. Dentro daquela questão que eu estava falando anteriormente da agilidade do filme, o filme também tem uma montagem muito dinâmica. E montagem dinâmica, isso é uma coisa que esse filme entende, não significa necessariamente cortar o tempo todo ou chacoalhar muito a câmera. É um filme que tem uma câmera, como eu falei, que faz esses movimentos mais, meio robóticos, assim, quando tá filmando cena de ação, cena de porrada, mas que tem planos mais longos, não precisa ficar chacoalhando a câmera, cortando o tempo todo, mas que realiza algumas elipses, de uma maneira muito fluida, muito orgânica, muito elegante, muito moderna. Então, por exemplo, tem um momento que a câmera começa a girar em loop, como se ela estivesse realmente numa roda, e aí, numa dessas voltas, ela já estaciona, num outro momento, já passou o tempo, já teve uma elipse ali. Então, esse tipo de raccord também contribui para o filme ser dinâmico, ágil e ter uma cara moderna. Não é um filme filosófico, existencial. Os temas que eles discutem não chegam a produzir uma reflexão muito profunda, mas é um filme que tem conteúdo, faz pensar e é um filme de ação e de ficção científica, futurista, fantasia, muito eficiente. O Logan Marshall Green, que é o protagonista, também ele consegue contribuir com essa fisicalidade do protagonista e com energia mesmo, e que é até um cara que faz lembrar o Tom Hardy o tempo todo, Tinha momentos que eu ficava até olhando, será que o cara é parente do Tom Hardy? Eu fui ver depois e não é. Enfim, Upgrade é uma ficção científica bem dirigida, bem fotografada, bem montada e bem atuada, que tem um toque a mais, um toque diferente, tem algo a oferecer, além da premissa clássica, tradicional da ficção científica de homem versus máquina, de homem versus inteligência artificial, a qual ele faz jus tranquilamente. Quando vocês assistirem o filme, vem aqui dizer o que vocês acharam, coloca aqui nos comentários, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, curte esse vídeo, divulga para os amigos, clica ali em cima no sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo, e é isso.